Então hoje, segunda-feira, primeira segunda-feira do ano, hein? Hoje, pessoal que não estava trabalhando esses dias, que estava de recesso, muita gente de recesso começa a trabalhar. Então hoje, é dia de batalhar, né? Segunda-feira. E eu creio que será uma semana abençoada para mim, uma semana abençoada para você. Por quê? Porque nós estamos começando a nossa semana da melhor maneira possível. E qual é a melhor maneira possível para se começar uma semana? É orando, entregando a nossa primeira parte do nosso dia, nossos primeiros minutos, primeiros momentos do nosso dia, consagrando a Deus o nosso dia, consagrando a Deus a nossa semana. E hoje, em continuação do nosso projeto 2026 é tempo de avançar, estaremos orando, avançando na cura interior. E o texto base, avançar em cura interior. Salmo 147, 3, abra sua palavra, abra sua Bíblia, lá no Salmo 147, e vamos ler o versículo de número 3 hoje. Bom dia, Tânia, Deus abençoe. Bom dia. A Simone não entrou hoje não, que é uma amiga minha lá de Londrina, Simone, está nos acompanhando lá em Londrina, olha que legal. Então, peço para vocês abrir a palavra de Deus. E, irmãos, não é possível avançar plenamente quando o coração ainda sangra por dentro. Muitas pessoas seguem em frente, mas carregam dores, traumas, marcas do passado, que limitam os seus passos. Mas Deus não deseja apenas que você avance, mas que avance curado. Olha só. Deus não deseja apenas que você avance, mas que avance curado. Abril nos convida a permitir que o Senhor trate aquilo que ninguém vê, mas que influencia tudo. Porque muitas das vezes ninguém vê e às vezes ninguém sabe aquilo que nós sentimos aqui dentro do nosso coração. Muitas vezes nós não falamos para ninguém a respeito de algumas dores que nós carregamos ainda dentro de nós. Mas Deus é aquele que sonda, que conhece o nosso interior. E Ele sabe de cada dor, cada trauma, cada ferida que está no seu coração. Aleluia. E hoje, em nome de Jesus, seremos curados. Aleluia. De qualquer ainda, nem que reste assim, uma pequena ferida dentro do nosso coração. O Senhor vai nos curar nessa manhã para que nós possamos avançar no ano de 2026. Aleluia. Glórias a Deus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. Então lá no Salmo 147, eu vou começar a ler o versículo número 1, para a gente dar continuidade. Estou lendo hoje na Bíblia, versão King James, tá? Pode ser que seja diferente um pouquinho aí da sua, tá bom? Louvai ao Senhor, pois é bom cantar louvores ao nosso Deus, pois isso é prazeroso e o louvor é agradável. O Senhor edifica a Jerusalém e Ele ajunta os exilados de Israel. Ele sara os quebrantados de coração e lhes ata as suas feridas. Glória a Deus. Ele sara os quebrantados de coração e lhes ata as suas feridas. Em outra versão diz, Ele cura os de coração quebrantado e trata as suas feridas. Aqui nessa versão, ele fala, ata as suas feridas, trata as suas feridas ou cura as suas feridas. Aleluia. Mas olha só, precisamos estar com o nosso coração quebrantado, não com o coração endurecido. Aleluia. Nessa manhã, o Senhor nos convida a estar com o nosso coração quebrantado, com o nosso coração amolecido. Aleluia. Para que Jesus possa tratar aquilo que ainda esteja dentro do nosso coração. Glória a Deus. Quero ler aqui algo que eu achei bem interessante, O que é a cura interior? É a cura de nosso homem interior, da nossa mente, emoções, lembranças desagradáveis, sonhos. Olha só, a nossa mente, as nossas emoções, lembranças desagradáveis, traumas. Então, muitas das vezes, nós sofremos alguns traumas, quem sabe trauma de infância, trauma na adolescência, algum bullying que você sofreu lá quando você era adolescente, algo que fizeram com você lá atrás. Às vezes até um familiar, às vezes acontece, irmãos. Muitas pessoas têm traumas de infância, de algo que aconteceu na própria família, E nós precisamos, aleluia, tratar essas feridas que estão ainda aí dentro do nosso coração. Gralha Alimentos. Bom dia, pessoal. Deus abençoe. Glória a Deus, quem está entrando ainda. Então, o que é a cura interior? É a cura do homem interior. A cura interior é o processo pelo qual, por meio da oração, numa dinâmica espiritual, somos libertos de sentimentos, ressentimentos,
rejeições, tristeza, culpa, medo, ódio, complexo de inferioridade. Olha isso. Alexandre, bom dia, Alexandre. Olha isso. Então, do que seremos curados nessa manhã? Sentimentos de ressentimento, rejeição, tristeza, culpa, medo, ódio, complexo de inferioridade. Aleluia, meu Deus. Então lá em Romanos 12 nós lemos assim: não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança na mente de vocês. Então assim, vocês conhecerão a vontade de Deus, isso é, aquilo que é bom, perfeito e agradável. Então, nós precisamos abrir a nossa mente. Abre sua live na hora, porque, Lu, em 11 anos eu sofri abuso que até hoje me traz dor. Olha só, Alexandre, é verdade. Nós precisamos curar, o Alexandre, esses traumas que estão lá atrás, né? Coisas que fazem muitos e muitos anos que nos aconteceram e que às vezes a gente acha que foi curado, muitas das vezes achamos que estamos curados, mas às vezes lá dentro da nossa alma, lá no profundo da nossa alma, ainda resta, aleluia, resta algo lá dentro que precisa ser curado, que precisa ser tratado, aleluia. Mas hoje nós estamos diante do médico dos médicos, aleluia, do psicólogo dos psicólogos. Ele é psiquiatra, ele é psicólogo, aleluia, ele é médico, e ele trata das nossas dores, ele trata das nossas feridas, aquilo que está do mais profundo do nosso ser, que o homem não vê. Aleluia, que muitas vezes a nossa família não enxerga, ninguém pode enxergar, mas como eu disse no começo, o Senhor enxerga o nosso interior, Ele conhece o mais profundo do nosso ser, e nessa manhã seremos curados, seremos libertos, aleluia, pelo poder do nome de Jesus Cristo, aleluia, louvado seja Deus. Então, como eu estava dizendo aqui, aleluia, nós precisamos, aleluia, ser curados, e existem inúmeras pessoas hoje que não possuem essa paz interior. Muitos são crentes, mas acham-se emocionalmente enfermos. Olha só, que muitas pessoas não aceitam, né? Diz, eu sou crente, eu já me batizei, né? Eu já frequento a igreja por um tempo, então eu já estou curado de tudo. Mas muitas vezes existe ainda algo, como eu disse, lá dentro. Existe algo que ainda precisa ser curado, porque às vezes, irmãos, como que nós vamos saber se já fui curado ou não fui curado? É quando eu me lembro de algo que aconteceu comigo lá atrás e eu ainda sinto, eu ainda tenho um sentimento. Às vezes eu choro sozinho, eu me lembro com mágoas no meu coração, eu ainda não perdoei aquela pessoa que falou, que fez algo, que você ainda sente, você ainda tem um sentimento aí dentro que ninguém percebe, mas Jesus sabe. Então precisamos tratar, irmãos. Precisamos tratar essas enfermidades espirituais. Algumas não entendem como é possível, se já são crentes. Aquele verso que diz lá em 2 Coríntios 5,17, ele precisa ser bem compreendido, que diz: quem está unido a Cristo é uma nova pessoa. Acabou-se o que era velho e já chegou o que é novo. Nós somos constituídos de 3 partes, irmãos: corpo, alma e espírito. Então, quando nós aceitamos Jesus, quando nós deixamos Ele transformar a nossa vida, nós somos novas criaturas, aleluia. Somos lavados, remidos pelo sangue do Cordeiro, aleluia. Somos aí, né, renovados, temos uma nova vida, não andamos mais nas trevas, mas andamos na luz, aleluia. Mas precisamos da cura total, da cura completa, corpo, alma e espírito. Nosso corpo é formado de corpo, alma e espírito. E quanto à alma? A Bíblia diz que ela precisa ser renovada. Lá em Romanos 12:2, não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança na mente de vocês. Então, para que nós possamos ser curados, precisamos renovar a nossa mente. Aleluia. Nós precisamos entender que nós precisamos dessa cura para que possamos, então, avançar. O nosso tema aqui é avance na cura interior. Então, para que possamos avançar em todas as áreas da nossa vida, vamos, então, nesse dia, estar orando para que seja quebrado traumas, para que seja quebrado, aleluia, sentimentos, ressentimentos, e principalmente precisamos liberar perdão. Porque muitas vezes você ainda não foi curado desse trauma porque você não liberou perdão para essa pessoa que fez esse mal para você, que falou algo que te magoou, algo que te feriu, que te traumatizou. Se você não liberar esse perdão, não tem como Jesus te curar. Então, nessa manhã, o Senhor nos convida a abrir o nosso coração, liberar esse perdão, para que Jesus possa vir agir
aleluia, vinha trazer um bálsamo, um óleo de cura nas nossas vidas nessa manhã. Amém? Você vai se permitir nessa manhã ser curado? Aleluia. Você permite ser curado nessa manhã? Joacir, bom dia. Deus abençoe sua vida. Ó, tá entrando bastante gente aqui hoje. Pensei que por ser 7 horas da manhã o pessoal não ia entrar, né? Mas o pessoal tá entrando. Glória a Deus. Louvado seja Deus, irmãos. Então, nós vamos já estar orando. E aqui eu me lembrei de como Jesus, aleluia, ele sempre estava atento aos sentimentos das pessoas, aleluia. A sensibilidade de Jesus quando ele chegava perto de alguém. E quando nós lemos lá em João, quando nós lemos a cura da mulher samaritana, aleluia. Era uma mulher, aleluia, que precisava de uma cura interior. Ela não era uma pessoa que estava em busca de cura para alguma enfermidade no seu corpo, aleluia. Não como a mulher do fluxo de sangue, entre outros que foram atrás de Jesus. Por quê? Porque precisava de uma cura de alguma enfermidade no seu corpo. Mas a mulher samaritana, ela precisava de uma cura interior. E naquele dia, naquela hora, ao meio-dia em que ela foi àquele poço buscar água para tratar da sua sede interior, da sua sede física, ela chegou naquele poço, mas jamais ela poderia imaginar que Jesus estava sentado ali naquele poço, aleluia, e ele pede água para ela, aleluia. E Jesus ali, quando ela chega perto, Jesus já faz uma análise geral daquela mulher. Ele já entra e já enxerga o profundo da sua alma e sabe que ela precisa de uma cura, sabe que ela precisa de uma libertação. Luiz, vai lá falar pra Pipoca ficar quietinha, filho, tomar esse negócio que tá na boca dela. Minha cachorra não dá paz, irmãos. Não sei se vocês têm cachorrinho aí em casa, mas olha o barulheiro que ela faz. Então Jesus, quando ele chega diante da mulher samaritana, aleluia, ele enxerga aquilo que está dentro dela, aleluia, traumas que ela viveu no passado. Era uma mulher que não tinha alegria dentro do seu coração, porque os seus relacionamentos que ela teve não deram certo, aleluia. Então Jesus disse para ela, você já teve 4 maridos, e o que está com você agora não é o seu marido. Olha só, então era uma mulher que havia tido relacionamentos na sua vida que não deram certo. E ela sofria preconceitos, aleluia. E por quê? Por que ela ia ao meio-dia, num horário que estava sol, que estava quente? Porque ela não queria encontrar ninguém. Porque ela sofria, aleluia, preconceito ali a despeito dos seus relacionamentos que ela teve, da sua vida de pecado. Então ela sofria um preconceito das outras mulheres que também iam naquele poço buscar água. Por isso que ela ia num horário que ninguém poderia encontrá-la ali, em que ela estaria só, aleluia. Glória a Deus. Mas naquele dia, aleluia, ela teve um encontro que mudou totalmente a sua vida, aleluia. Ela encontra Jesus, aleluia, que vai lhe oferecer a água da vida, aleluia. Ele oferece a água, ele diz que se tomar dessa água, nunca mais terá sede. Então ela prova da água que Jesus lhe dá. E através daquela água, ela é curada dos seus traumas, das suas dores, aleluia. Ela é liberta daquilo que fazia mal para o coração dela, aleluia. Ela é perdoada dos seus pecados, aleluia. Então ela deixa o seu cântaro ali. O cântaro representa o passado dela, aleluia. Nós precisamos deixar o nosso cântaro, aleluia. Deixar aquilo que nos prende ao passado e prosseguir em direção ao nosso futuro e avançar. Aquela mulher deixou tudo para trás, aleluia. E foi testemunhar aquilo que o Senhor Jesus havia feito na vida dela. Foi a primeira missionária, aleluia, mulher missionária da Bíblia, a mulher samaritana. Ela foi curada imediatamente, largou aquele cântaro, aleluia, aquilo que era do seu passado e foi adiante, aleluia, contar para todo mundo aquilo que Jesus havia feito na vida dela. Ela foi curada, foi liberta e passou a seguir Jesus, passou a falar de Jesus para as pessoas e testemunhou. É isso que nós devemos fazer. Eu creio que muitas pessoas serão libertas nessa manhã através dessa oração e que vocês vão fazer como a mulher samaritana, aleluia. Vão testemunhar aquilo que Jesus vai fazer na vida de vocês. Ela recebeu a cura interior e avançou. Glória a Deus. Avançou. Recebeu a cura e avançou. Esse é o nosso tema hoje. Avançar em cura interior. Então, para que nós possamos avançar no ano de 2026, nessa manhã, nós vamos ser curados, aleluia. Como nós lemos no Salmo 147, ele sara os quebrantados de coração e ata as suas feridas. O Senhor está tratando das nossas feridas nessa manhã.
Frediane, Tamires Frediane, bom dia, Deus abençoe, glória a Deus. Então, nós já vamos passar para o momento da oração, não posso me demorar muito hoje aqui, né? Daqui a pouquinho eu tenho que sair, mas eu te convido agora a orar comigo, e eu creio que o Senhor fará grandes coisas e que vamos ser curados nessa manhã. Amém? Feche teus olhos comigo, vamos fazer só um minutinho, irmãos. Vocês me ajudam. Fui lá, irmãos, tocar minha cachorra. Vamos lá, irmãos, vamos orar? Vamos orar comigo nessa manhã? Querido Deus e eterno Pai, Senhor, estamos na Tua presença, Pai, nessa manhã de segunda-feira, primeira segunda-feira do mês de 2026, Senhor, dia 5 de janeiro de 2026. Estamos aqui no quarto dia do nosso projeto, aleluia, 2026 é ano de avançar, 12 dias de clamor para 12 meses de bênção. Hoje, Senhor, nós entregamos em Tuas mãos, ó Pai, o nosso mês de abril, Senhor. Porque nós precisamos avançar em todas as áreas da nossa vida, Senhor Jesus. Nós já oramos aqui, Pai, avançando na direção de Deus. Já colocamos os nossos projetos, os nossos objetivos na Sua mão, Senhor, para o mês de janeiro, Senhor. Já oramos para o mês de fevereiro, avançando em fé. Nós clamamos para que o Senhor aumente a nossa fé no ano de 2026, para que grandes coisas possam acontecer na nossa vida, Pai. E ontem nós oramos, Senhor, avançando em obediência, aleluia. Ontem nós falamos sobre as bênçãos da obediência. Precisamos cada vez mais te obedecer, Senhor. Obedecer os teus mandamentos, obedecer os teus princípios, ó Pai, e avançar em obediência. E hoje nós estamos orando por cura, Senhor. Oh Jesus, nós sabemos que Tu és poderoso, aleluia. Nós sabemos que Tu és o médico dos médicos. Nós sabemos que Tu és grande, aleluia. Quantas curas o Senhor já fez e continua fazendo no nosso meio, aleluia. Oh Senhor Jesus, nós estamos aqui hoje na Tua presença, aleluia, reconhecendo que somos totalmente dependentes de Ti, Pai. E nessa manhã estamos aqui, Senhor, para exaltar e glorificar o Teu santo nome, como verdadeiros adoradores, aleluia, que Te adoram em espírito e em verdade, Pai. Oh Senhor, eu apresento nessa manhã a vida de cada pessoa que está aqui comigo, Senhor, nessa oração. Apresento a vida do Rodrigo, Senhor. Apresento a vida da Tamires. Apresento a vida do Alexandre, da Kellen, Tânia. Todos que estão aqui, Senhor, nessa oração, nessa manhã, Pai. Apresento também a vida da minha família, Senhor. Dos meus filhos, do meu esposo, Pai. Oh, Senhor, venha com uma cura, Senhor, nessa manhã, Pai. Venha curando aquilo, Senhor, que ainda se encontra dentro do nosso coração, Senhor. Venha, Senhor, quebrando, Pai, traumas, Senhor, traumas de infância, Pai. Oh, Senhor, traumas que vieram através de algum acontecimento lá no passado, Senhor. Traumas que às vezes vêm lá de dentro do ventre, por rejeição paterna, rejeição desde o ventre, Senhor. Venha curando, venha libertando nessa manhã, Pai, de traumas. Venha curando pessoas que sofreram algum tipo de abuso, Senhor, na sua infância, Pai. Venha curando pessoas que sofreram bullying, Pai. Preconceito, Senhor Jesus, na sua adolescência, na sua juventude, Pai. Nesse momento, Senhor, venha nos curando, Pai. O nosso profundo, venha curando a nossa alma, Senhor. E acima de tudo, venha liberando perdão dentro do nosso coração, Pai. Que nós sabemos que sem a liberação de perdão, não há cura interior, ó Pai. E a palavra diz que nós devemos perdoar 70 vezes 7. Meu Deus, independente daquilo que nós sofremos, independente daquilo que as pessoas nos fizeram, daquilo que elas nos falaram, de palavras que foram lançadas sobre a nossa vida, Pai, e que nos feriram, que nos magoaram. Mas nessa manhã nós liberamos perdão, Pai. E nós oramos por essas pessoas que fizeram algum mal para nós, Senhor. Isso mesmo. Nós declaramos também bênção na vida dessas pessoas que por algum motivo nos fizeram mal. Mas hoje nós declaramos perdão. Hoje nós declaramos bênçãos também na vida dessas pessoas, para que nós possamos avançar, para que nós possamos prosseguir no ano de 2026 com o coração totalmente liberto, totalmente restaurado, totalmente curado. Aleluia! Nós vamos avançar, Senhor. Libera da Tua cura, Senhor, nessa manhã, na vida dessas pessoas, ó Pai. Que se alguém entrou também
com alguma enfermidade no corpo, Senhor. Libera da tua cura nessa casa, nessa família, que pessoas possam ser curadas, restauradas, libertas, pelo nome poderoso de Jesus Cristo, porque o nome de Jesus liberta, o nome de Jesus cura, o nome de Jesus é poderoso, aleluia. E Ele está agindo nesse momento, dentro dessa casa, dentro dessa família, aleluia. Nesse momento, receba a cura, ser curado, ser liberto, ser restaurado, em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia. Há uma presença do Espírito Santo nessa oração, irmãos. Há uma presença, há uma cura sendo liberada nesse momento. Recebe agora, recebe agora, recebe agora a cura que você está, aleluia, clamando nessa manhã. Recebe a sua cura, recebe libertação nesse momento. Ser curado, ser liberto, no nome poderoso de Jesus Cristo. Aleluia. Cura, Senhor. Liberta, Pai. Aleluia. Que possamos, Senhor, receber um alívio e um bálsamo nessa manhã. Aleluia. Que a partir de hoje, aquilo que ainda, aleluia, restava dentro de nós, que ainda, Senhor, nos trazia recordações, tristeza dentro do nosso coração, mas a partir de hoje recebemos a verdadeira paz que só Jesus pode nos dar. Aleluia. Louvado e engrandecido seja teu nome, Senhor. Nós oramos e já agradecemos. Abençoa a nossa segunda-feira, Pai. Abençoa a nossa semana. Abençoa o mês de abril. Colocamos o mês de abril em tuas mãos. Cada dia. Colocamos os 30 dias em tuas mãos de abril, Senhor. Que seja um mês abençoado. Que seja um mês de prosperidade na nossa vida. Em todas as áreas da nossa vida, Senhor. Abençoa o mês de abril, ó Pai. Que o mês de abril possa ser um mês de estratégias, de direcionamento na nossa vida, Pai. Ô Senhor, colocamos em tuas mãos, Senhor, o nosso mês de abril. Colocamos essa semana também em tuas mãos, a primeira semana do mês de janeiro. Abençoa essa segunda-feira, cada minuto e cada segundo em tuas mãos, ó Pai. Cuida da ida, da volta, da entrada e da saída. E onde nós colocarmos a planta dos nossos pés, o Senhor esteja conosco, porque sem a tua presença nós não podemos caminhar, Senhor. Carecemos da tua presença, carecemos da tua bondade e da tua misericórdia. Aleluia. Louvado seja Deus. Abençoa cada irmão que está aqui comigo, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Glória a Deus. Meu Deus, que oração forte, que presença do Espírito Santo hoje aqui, irmãos. Meu Deus, Senhor. Vamos fazer a nossa declaração de hoje, nossa declaração profética. Vamos lá? Em 2026, eu avanço com a cura interior. Deus restaura o meu coração e me conduz a um futuro de liberdade, avanço e propósito. Glória a Deus. Em 2026, eu avanço com cura interior. Deus restaura o meu coração e me conduz a um futuro de liberdade, avanço e propósito. Irmãos, eu creio que houve cura nesta manhã através dessa oração. Deus abençoe, Alexandre. Obrigada por você entrar hoje aqui na nossa oração. Estaremos amanhã aqui, novamente no nosso projeto. Amanhã. Deixa eu ler aqui para vocês qual vai ser o tema. Nosso tema de amanhã. Só um minuto. Então amanhã estaremos orando para o mês de maio, avançar em santidade. Olha o tema de amanhã forte, hein? Nossos temas estão sendo fortes. 1 Pedro 1, do 15 e 16. A reflexão será: santidade não é limite, é proteção para avançar com segurança. Então amanhã nós vamos pedir forças para viver uma vida que agrade a Deus. Amanhã vai ser 8 horas, tá bom? Amanhã vai ser às 8 horas da manhã, tá? Forte, né, Rodrigo? Avançar em santidade não é fácil. Vivemos num mundo em que as pessoas, elas vão para a igreja, mas muitas não querem viver em santidade, né? Há uma falsa conduta, há pessoas que têm ainda aí os seus pecados escondidos e não querem viver e andar em santidade, mas precisamos, porque para entrar no reino, para entrar na Canaã celestial, na Nova Jerusalém, quando o Senhor Jesus vier nos buscar, nós precisamos estar em santidade, porque senão não entraremos. Aleluia.
não entraremos no reino dos céus se não estivermos andando em santidade. Então, estejam comigo amanhã aqui, 8 horas da manhã, amanhã vai ser às 8, tá? Para o nosso projeto, 12 meses de clamor para 12 meses de bênção. Amanhã estaremos orando para o mês de maio, desculpa. O abril foi hoje, amanhã será o mês de maio. Nossa, irmãos, não dormi bem essa noite, porque quando nós... Vou contar aqui para vocês que o inimigo começou já a se levantar contra a minha vida por causa desse projeto. Sim, e quando nós temos um projeto como esse, irmãos, que nós começamos a orar dentro da nossa casa, o inimigo fica furioso e começa a se manifestar. Então, essa noite não dormi, quase nada, mas eu creio que o Senhor está trabalhando ao nosso favor, né? E vamos continuar firmes nesse projeto, porque eu também estou fazendo jejum. Esqueci de falar para vocês. Façam jejum também, tá? É importante jejuar, não é só orar, não é só meditar na palavra, mas o jejum tem que fazer parte, aleluia, do nosso projeto. Então, eu estou fazendo jejum também. VG Albertinho, Deus abençoe. Estamos terminando aqui, mas eu te convido amanhã para estar às 8 horas da manhã no nosso projeto de oração, amém? Deus abençoe cada um, ótima segunda-feira, seja uma segunda-feira abençoada para vocês, amém? Beijo no coração de todos.